O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, eu fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. É assim que começa a obra-prima de João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, nascido em Recife, que em 1954 e 1955 escreveu essa obra falando da viagem de Severino do sertão em direção ao litoral. Por que ele fez essa viagem? Porque ele estava atrás de uma vida melhor, porque ele não aguentava a seca. E o que ele encontra durante a sua viagem? Ele encontra a morte. Agora, antes da gente seguir falando sobre esse assunto, eu queria perguntar para você se você sabe o que é pia. Está logo aqui no começo do poema. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. O que é pia? Pia é uma dessas palavras na língua portuguesa que tem vários significados. Por exemplo, pia pode ser o lavabo, tá? Pia pode ser substantivo de pio, e pode ser feminino, pode ser também adjetivo. Pia pode ser a terceira pessoa do verbo piar. E se você colocar um acento agudo no A, aí fica piar, que é garoto, guri, lá no Rio Grande do Sul. Então não é muito fácil você entender o que é pia. Mas olha, na Bahia, pia, sabe o que é? É uma comida bem salgada. Nossa, esse feijão está uma pia. Mas no Nordeste, a palavra pia, ela também pode se referir a olhe. Presta atenção, note. Então aqui, quando João Cabral de Melo Neto começa a sua obra-prima, ele falando de Severino, ele está chamando atenção para Severino. Pia, olha só, repara. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Repare em Severino, repare na experiência dele, repare no que aconteceu com ele, porque a história de Severino é a sua história e é a minha história. Para você entender um pouco melhor o que é o contexto dessa obra de João Cabral de Melo Neto, você precisa entender um pouquinho do Nordeste. O Nordeste, ele tem praias maravilhosas no litoral, mas se você anda no Nordeste até mais ou menos uns 100 quilômetros para dentro, na terra, você tem uma região que é chamada de Zona da Mata. Ali tem lindos campos, verdejantes, muitos rios, lagos, é frutífero, é muito bonito. Depois que passa a Zona da Mata, você tem o Agreste, que também é chamado de Caatinga. É um lugar mais inóspito, ele não é tão seco, mas ele não é muito agradável de se viver. Depois da Caatinga, aí sim você tem o grande desafio, que é o sertão, é o lugar seco. A história de Severino, ela vem do sertão, passando pela Caatinga, na Zona da Mata, na direção do litoral. E o que Severino encontra durante todo esse percurso? Sabe o que ele mais encontra durante todo esse percurso? A morte. Na região onde ele morava, no sertão, a morte é uma presença por causa da seca, por causa da falta de alimentos, por falta de condições para viver. A terra é dura, inóspita, então ele foge de lá. Quando passa pelo Agreste, ele também encontra a morte.
Ele segue viajando, encontra um rio, o rio Capibaribe, e ele tem certeza que o rio vai levar na direção do mar, da esperança, do amplo, da beleza, da felicidade, e ele segue o rio, mas ao passar pela zona da mata, ele encontra latifundiários matando servidores. Então a morte é uma constante da peregrinação de Severino, e ele fica tão desesperado com a presença da morte na sua jornada, que uma hora ele pensa em se matar, em se jogar no rio, tirar a sua vida. Mas aí aparece o carpinteiro José e fala do nascimento do seu filho. É uma clara alusão ao nascimento de Jesus, tanto que os estudiosos, os literatos, os pesquisadores identificam morte-vinda severina como um auto de Natal regionalista. Ele faz essa abordagem muito interessante. E aí, com o nascimento do menino, filho do carpinteiro, vem a esperança, e ele segue até encontrar o mar. É uma metáfora bonita, que conta a sua história e a minha história. Eu gostaria nesse momento de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4. A palavra de Deus tem uma mensagem extraordinária para todos nós, e essa mensagem, ela não pode ser esquecida nunca, porque ela é a razão da nossa vida. Muita gente acha que a razão da vida é depois de passar um tempo vivo aqui morrer, mas isso é muito pouco, isso é muito pobre. Eu vou falar para você da riqueza da nossa esperança. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler a partir do verso 13, só que antes de ler, vamos orar. Querido Deus, queremos te pedir uma bênção sobre a leitura da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, inspira-nos e mostra a tua vontade. Faze uma obra na nossa vida e mostra que vivemos acima da dor, do sofrimento e da morte. Vivemos em Cristo e com Ele temos certeza de vida plena, vida abundante, vida eterna. Abençoa a leitura do livro sagrado agora, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo queria que todos tivessem conhecimento disso. Ele diz assim: com respeito àqueles que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aqui está uma primeira informação bastante significativa. Quando você lê que nós não temos que ser ignorantes quanto àqueles que dormem, na hora a gente já pensa nesse sono que a gente tira para dormir, no sono depois do almoço, na siesta que você tira aí no domingo, no sábado, nesse descanso. Mas em seguida, fica claro que quando ele está falando de dormir aqui, ele está falando do estado de uma pessoa morta. Presta atenção, isso é muito significativo. Quem está morto não está andando por aí, está dormindo. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, Ele trará em sua companhia os que dormem. Olha que palavra! Aqueles que estão dormindo virão para a companhia de Jesus um dia. Que esperança! Verso 15. Ora,
Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Pela terceira vez, Paulo, na palavra de Deus, está se referindo ao estado daqueles que morreram como um sono, estão dormindo. Verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele conclui dizendo: vocês tomem consolo uns com os outros, através dessas palavras. Muito sábia essa colocação de Paulo. Ele sabia quão doloroso é enfrentar a morte. Toda vez que a gente fala de morte, a grande tendência é a gente mudar de assunto. Falar de morte, vamos falar de vida. Só que enquanto a gente vive, a gente sabe que uma hora a gente vai morrer. Então essa realidade, a gente não quer encarar até que ela chegue. Só que quando ela chega, já é tarde demais. A gente não se preparou, a gente não sabe, e quando a gente não tem o conhecimento exato do que trata esse assunto, a gente fica desesperado, a gente fica desconsolado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: meus queridos, minhas queridas, você que está assistindo aí de casa, a palavra de Deus quer trazer para você uma palavra de consolo. Ela quer trazer para você uma palavra de esperança. Você talvez tenha perdido um ente querido, alguém que você jamais imaginaria que iria morrer, mas já não está mais com você. A palavra de Deus está trazendo para você o consolo e a esperança. Se seu ente querido morreu em Jesus, ele vai acordar para se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Vai acontecer isso. A palavra de Deus não falha. E existe a confirmação de que essa pessoa está dormindo. Ela está descansando, ela está num sono. Em várias partes da Bíblia, fala que quem está dormindo não está sabendo de nada. Quem é que sabe alguma coisa quando está dormindo? A única coisa que minha esposa sabe quando eu estou dormindo é que eu ronco. Mas fora isso, ninguém sabe nada. Você, enquanto está dormindo, você está ali, descansando, né? Passando um tempo. Mas aí chega uma hora de manhã cedo que você acorda. E você vai para a vida. E você vive o dia inteiro e se locomove, e faz isso e faz aquilo. Essa metáfora do sono e da pessoa dormir quando morre, ela é muito apropriada, muito apropriada. Há poucos anos, eu preguei essa mensagem no funeral do meu pai. Não foi uma experiência simples. Eu tinha a palavra de Deus aberta no púlpito, na frente estava o caixão, ele deitado, sem vida, coberto de flores, estava bem arrumado, eu lembro bem disso. E para mim foi um consolo, saber que meu pai, morto ali no caixão, ele estava dormindo. Para mim foi fonte de esperança, enquanto falava e motivava as pessoas e a família a seguir firmes em Jesus, ver na palavra que quando o Senhor der a ordem,
e for ouvida a voz do arcanjo e a trombeta tocar, o meu papai vai acordar e vai encontrar com Jesus antes de quem estiver vivo. Olha só, antes. Se eu não experimentar a morte até Jesus voltar, se eu ficar vivo até encontrar com Jesus nas nuvens dos céus, eu terei a alegria de ver meu pai acordar, ir na direção da nuvem e encontrar com Jesus primeiro. Depois dele, eu espero ir junto, para vivermos eternamente no lar celestial. Aí você vai dizer assim, bom, eu entendo o que a Bíblia está falando, é bastante claro o que ela está dizendo, mas o problema é o seguinte: eu vi gente que morrer falar, eu vi gente que morreu andar, eu conheço pessoas que me falaram a verdade sobre vida depois da morte. Como é que é isso? Eu garanto para você que isso é um engano. Não é que isso não existe, mas o inimigo de Deus, o enganador, ele cria muitas falsidades para confundir a gente, para criar uma interpretação errada do que é a verdade bíblica sobre a morte e o estado dos mortos. E isso não acontece só com a morte. Deixa eu alertar você para mais fatos. O enganador, o inimigo de Deus, ele tenta criar uma compreensão errada sobre a família. As famílias estão se desintegrando, graças a conceitos errados de família e relacionamento. O enganador, o inimigo de Deus, ele tenta jogar a mentira de que Deus não é o criador de todas as coisas, ele não é o mantenedor de todas as coisas. E por essa razão, o sábado, que é a lembrança de Deus, ele termina sendo espezinhado, desprezado. Isso é um engano, isso é um erro. O sábado existe para lembrar que Deus é o Criador, e quando a gente se lembra que Ele é o nosso Criador, nós temos conexão com a nossa origem, e isso é motivo de esperança. O inimigo de Deus diz: você não tem que ter domínio próprio, siga seus instintos, beba, coma, lide com pornografia, viva a vida que você bem entender, isso que vai lhe trazer feliz. O que tem acontecido? Isso é uma mentira. As pessoas vivem tristes, doentes, se sentindo culpadas. Então eu quero alertar você de que o enganador, o inimigo de Deus, ele produz muitos falsos ensinos, e isso não leva a nada, porque fica na cabeça somente a confusão. A clara mensagem da palavra de Deus quanto ao assunto do estado dos mortos é que eles estão dormindo. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar quando Jesus vier da primeira vez, e quem não morreu em Cristo vai ressuscitar da segunda vez 1000 anos depois. Mas todos os que morreram vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. O que sobra aí? Sobra a escolha por Jesus, a escolha da esperança, a escolha da paz, a escolha, segundo João Cabral de Melo Neto, que salvou a vida de Severino. Severino estava pronto para se matar, mas de repente, a mensagem de esperança que chegou para ele, foi vida, para ele prosseguir na direção do rio, no rumo do mar. E essa é a mensagem que Deus tem para você e para mim. Essa é a mensagem que Deus quer trazer ao nosso coração. A gente não pode estudar o assunto da morte e da ressurreição sem lembrar da vida, da morte
e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu por um milagre, viveu entre nós e trouxe para a gente esperança. Eu gosto de João, que traz pelo menos 8 metáforas extraordinárias no seu evangelho, sobre Jesus. Ele diz no capítulo 1, que Jesus é a palavra. Ele diz no capítulo 4 e 7, que Jesus é a água. No capítulo 6 fala que ele é o pão. No capítulo 8 e 9 diz que ele é a luz. Em João capítulo 10 diz que ele é o pastor. Em João 11 fala que ele é vida. Em João 15 fala que ele é a videira. E no final do livro de João diz que ele morreu para nos salvar, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive à direita do Pai intercedendo por nós. Que coisa! Eu gosto que João coloca tantas metáforas que são conhecidas da gente: água, pão, pastoreio, que significa cuidado, luz, vida, videira, tudo isso para a gente entender o significado da vida, a maravilha do poder de Deus para nos sustentar e nos dar esperança, apesar da morte. Uma das coisas que tem me espantado nessa pandemia, é que a grande maioria dos contaminadores são pessoas que não sabem que estão contaminadas e não têm noção que o vírus maligno está contaminando outras pessoas. Não tem noção. Eles andam na vida saudáveis, andam bem, estão se relacionando, mas a sua vida é um ato de destruição dos outros. Os outros estão morrendo por causa das pessoas que têm uma aparência saudável. E isso funciona na nossa vida espiritual. Tem muita gente que não tem Jesus no coração e vive a vida disseminando o vírus do pecado, e com a sua influência outras pessoas têm sido contaminadas, têm morrido sem esperança. Mas a palavra de Deus diz que quem está em Cristo tem a vida, quem está em Jesus tem esperança, e Jesus diz que eu tenho a vida eterna, para sempre, eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida que não acaba. E quando ele usa todas essas metáforas do livro de João, ele explica por quê. Por exemplo, a mulher do poço, ela queria água para tirar a sua sede do momento. Ele diz assim, olha, se você beber a mim, se você tiver a mim, você nunca mais vai ter sede, minha filha. Você vai ter uma vida ótima. E era isso que Severino precisava. Durante a sua caminhada, percebendo, e veja, naquela época, 1954, 1955, quando ele escreveu esse poema dramático, de uma coisa que ele chama de literatura de cordel, naquela época, a expectativa de vida do sertanejo era 30 anos. Se ele vivia em condições melhores, ou dependendo da situação que ele fosse, a média da expectativa de vida era 20 anos. Que coisa! Viver tão pouco, experimentar tanto a morte. Nós não fomos criados para morrer. A morte é uma interrupção no plano que Deus tem para a gente. Qualquer estudo fisiológico, ele descobre que nós fomos para viver vida eterna, vida abundante, vida plena, e em Jesus nós temos certeza dessa esperança. Não tem como.
Veja se a descrição do poeta não bate com a nossa experiência de vida. Ele diz assim: desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, às vezes até festiva, só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. E o pouco que não foi morte, foi de vida severina. Aquela vida que é menos vivida que defendida, e é ainda mais severina para o homem que retira. O que é severina? Bom, a resposta natural é: severina é o feminino de Severino. E quando você vê o poema Morte e Vida Severina, você logo pensa que é a história de Severina. Não é. Morte e Vida Severina é a história de Severino. Você vai dizer: mas o que Severina está fazendo aí? No título do negócio. É também uma dessas outras, também um desses outros usos de palavras que os poetas fazem. A palavra severina, ela vem do latim, severus, e que quer dizer duro, severo, difícil. Morte e vida severina, na verdade, quer dizer a vida dura, a vida severa, que o nordestino que está aí de retirante passa, pelo sertão, pelo agreste, mesmo na aparente doçura da zona da mata, ele enfrenta a morte, ele enfrenta a dor, ele enfrenta o sofrimento. Meus queridos amigos, a vida de todos nós é severina. Não venha me dizer que a vida é boa, porque todos nós temos lutas, todos nós temos perplexidade, mas a esperança da palavra de Deus na ressurreição é de que, mesmo vivendo uma vida que parece carregar a morte em cada momento e em cada dia, existe a esperança de um dia nós vivermos eternamente com o Senhor Jesus. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei o que você enfrenta, mas se sua vida é severina, se você é um severino da vida, eu lhe garanto em nome de Jesus, que apesar da vida dura, severa que você vive, você não pode perder a esperança, não pode, porque o Senhor Jesus promete vida, vida plena e vida eterna para você. Eu fico espantado como a morte, muitas vezes, ela entra de enxerida. Sabe o que é enxerido? O culto hoje não é aula de nordestinguês, não, mas de qualquer maneira, deixa eu explicar para você. Enxerido é uma palavra que não se usa muito no sul, mas enxerido é uma pessoa metida, entendeu? Em inglês é nosy, né? Entra sem ser chamado, está sempre dando uma opinião. Eu esqueci o que eu estava falando. Eu me empolguei com a explicação do enxerido. A morte é enxerida. Ela entra sem ser chamada. Ela interfere na gente. E ela interfere de uma maneira dura. Por exemplo, uma pessoa que pega uma doença e fica desenganada, ela muda completamente a sua maneira de ver a vida. Por quê? Por causa da morte. Uma pessoa que pega uma paralisia, sofre um desastre de carro, ela muda. A morte, ela tem essa capacidade, essa propriedade de interferir nas nossas prioridades. A morte, ela age em nós por medo. Ela muda o nosso comportamento.
ela faz a gente mudar hábitos alimentares. Tem gente que está morrendo, teve um infarto do coração, o doutor diz assim: se você não passar a andar e beber água, você vai morrer. A pessoa odeia beber água, odeia fazer exercício, mas ela começa a andar que nem um maluco para cima e para baixo, porque não quer morrer. A morte leva a gente a situações que a gente não espera, que a gente não quer. Mas eu queria garantir para você hoje, baseado na palavra de Deus e na esperança que nós temos, que não é a morte que tem a palavra final. Não é. Quem tem a palavra final é o nosso Criador, mantenedor, Salvador e Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que determina a nossa vida e consolida a nossa esperança. Graças a Deus por Ele. Eu queria concluir essa mensagem falando a todos os severinos e severinas, e aqui a Severina é nome próprio, certo? A todos os homens e mulheres que vivem a vida nessa jornada do sertão na busca para o mar de vidro. Se você na sua peregrinação enfrenta nesse momento a solidão por causa de morte, eu garanto para você que pelo poder do sangue de Jesus, você continue a sua jornada. Se ao sair do sertão, do momento inóspito, da ausência de condições, da pobreza, da humilhação, da injustiça, se ao sair dessa situação totalmente indesejável de sua vida, você passa no agreste, e ainda não há flores, ainda não há frutos, eu digo para você, em nome de Jesus, continue, não desanime. Você não pode desanimar da sua vida por causa da morte. Você não pode desanimar da sua vida por causa das situações severinas que você está vivendo. Você não pode desanimar porque nesse momento você está desempregado, porque você enfrenta luta no seu casamento, porque seu filho está mexendo com drogas. Tudo isso são momentos inóspitos, são securas, são faltas que todos nós passamos em nossa vida. Eu lhe garanto que se no agreste você não vê muita esperança, se você caminhar, você vai encontrar um rio. E esse rio, essa água é Jesus. Jesus vai lhe conduzir pela zona da mata. E Ele vai lhe levar para o mar de vidro, para o mar de cristal. E mesmo andando com Jesus na zona da mata, seguindo o curso do rio, na certeza da esperança e da vida eterna, você vê morte, você vê injustiça, não desanime, coloque os olhos na água e tenha certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for através dEle. Eu peço a Deus que no meio do desespero, você não pense em se matar. Às vezes a dor, o sofrimento é tão grande, que a gente perde a cabeça. Severino pensou em se jogar no rio Capibaribe, mas o carpinteiro José, falando do nascimento para ele disse sobre aquela criança que estava nascendo. Eu quero lembrar você hoje, que a palavra de Deus garante que Jesus nasceu em Belém, e com ele nasceu também a certeza do império do bem, amém? Amém. Jesus nasceu para nos trazer saúde, alegria e prazer. Jesus nasceu para mostrar que o mais importante é se entregar. Por isso, Jesus se deu e por isso Jesus nasceu. Sabe por quem Jesus nasceu?
Jesus nasceu para você. E por isso Ele fez viver a poesia que existe em fazer nascer, nascer. Jesus nasceu para garantir um mundo melhor no porvir. Jesus nasceu para mostrar que o mais importante é se entregar. Por isso, Jesus se deu e por isso Jesus viveu. Jesus finalmente nasceu para dar o caminho que faz chegar na verdade que paira no ar. Sabe que verdade é essa? Cantar. O louvor é o reconhecimento ao Criador da vida, ao doador da vida, ao mantenedor da vida. Jesus nasceu para nos trazer saúde, alegria e prazer. Jesus nasceu porque amou e por essa razão Ele se entregou. E é por isso que Jesus se deu. É por isso que Jesus morreu. Não esqueça, Jesus nasceu em Belém, e com Ele nasceu também a certeza do império do bem. Amém? Amém. Eu quero nessa mensagem que fala sobre morte e ressurreição, garantir para você, pela palavra de Deus, se você vive no sertão, existe esperança de uma vida melhor. Se você vive num agreste espiritual, existe esperança de uma vida melhor. Se você vive na zona da mata, com aparente conforto, mas é infeliz, triste, existe esperança de uma vida melhor. Por quê? Porque Deus existe. E a morte foi derrubada, aniquilada com Jesus na cruz. Ele descansou, ele dormiu durante o sábado, mas ao terceiro dia, a terra tremeu, as portas daquele túmulo se abriram, e ele saiu vitorioso, porque ele é o Criador da vida, a vida está nele. Ele só morreu para nos garantir a certeza da salvação e pagar o preço pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Obrigado, Jesus, pela esperança, pela água, pelo pão, pela videira, por tantas bênçãos. Tu és vida e em Ti nós queremos ressuscitar para viver eternamente. Se você está morto nos seus pecados, eu quero que nesse momento você faça essa oração curta. O Sonete vai cantar uma mensagem para consolidar essa decisão, mas eu quero que você diga comigo essas palavras: eu sou um pecador e preciso de Jesus. Diga comigo: eu sou um pecador e preciso de Jesus. Eu confio em Ti e na Tua transformação. Diga junto: eu confio em Ti e na Tua transformação. Eu aceito o Teu sacrifício e entrego a minha vida. Diga: eu aceito o Teu sacrifício e entrego a minha vida. Que Deus abençoe. Amém. Senhor, e o que tenho de bom vem de Ti. Minha vida está em Tuas mãos. Feliz é o meu coração, seguro vou, pois sempre estás ao
mostrando o caminho que leva à vida, Meu Senhor, o que tenho de bom vem de ti. Minha vida está em tuas mãos. Feliz é o meu coração, seguro vou, pois sempre estás ao meu redor a me amparar, mostrando o caminho que leva à vida, Senhor. Tu és o meu Senhor, e o que tenho de bom vem de ti. Vamos levantar para a oração. Amém. Querido Deus e Pai, nós te louvamos porque Tu és o nosso Senhor e o que temos de bom vem de Ti. Nós não somos merecedores das bênçãos e das dádivas que tens para nós. Mas sem entender o Teu amor, nós te agradecemos pela vida que temos em Ti. Senhor, dá-nos força para ter os olhos em Ti, na caminhada da vida, sabendo que a dor, o sofrimento e a morte que passamos, eles não são a palavra final para a nossa vida. Apesar da severidade, da dureza, das lutas que enfrentamos, Senhor Jesus, dá-nos coragem e força para ter os olhos fixos em Ti, porque Tu és a nossa fonte de ressurreição. Às vezes aqui na vida nós vivemos como se estivéssemos mortos, desanimados, cansados, tristes, solitários. Mas nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, clamar por Tua presença, para que Tua presença nos erga e seja um sopro de vida, mesmo enquanto estamos passando por essa peregrinação. Abrevia o dia no qual nós vamos Te encontrar no mar de vidro e de cristal. Enquanto esse dia não vem, Senhor, tem misericórdia daqueles que sofrem por causa da pandemia, daqueles que sofrem por causa desses furacões, ciclones, tempestades, daqueles que sofrem por causa de injustiça, daqueles que sofrem por causas diversas nesse mundo tão cheio de dor e pecado. Senhor Deus, confirma a Tua presença em nossa vida e seja o nosso Senhor hoje e para todo sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.